Meninos, agora vamos voltar lá na porcentagem. A gente vai trabalhar de novo um pouquinho de porcentagem. Hoje a gente vai trabalhar a ideia de porcentagem, porque depois a gente vai trabalhar a ideia de porcentagem para acréscimos, para situações do dia a dia, quando a gente tem um desconto, quando a gente tem um acréscimo no preço, você vai parcelar, vai ter um acréscimo de quantos por cento, para a gente aprofundar um pouquinho mais a porcentagem. Então, vamos lembrar, as porcentagens correspondem a frações com denominador 100, ou frações equivalentes. Então, se eu falo assim, hoje 35% das pessoas estão em casa. Quer dizer que, né, de um modo geral, a cada um grupo de 100 pessoas, 35 pessoas estão em casa. Então, sempre que a gente fala por cento, quer dizer que é uma fração de denominador 100. Trouxe algumas observações aqui para ajudar bastante vocês. É bom que vocês anotem essas observações, porque na hora que estiver fazendo atividade, consulta que fica mais fácil. Toda vez que falar 100%, está indicando o total. Então, hoje, 100% dos alunos estão assistindo o vídeo da professora Suélia. Quer dizer que todos os alunos do 7º ano hoje estão assistindo meu vídeo. Quando eu falo 50%, eu estou falando da metade. Se eu falo assim, hoje apenas 50% dos alunos do 7º ano participaram da minha aula. Quer dizer que só a metade dos alunos estão participando da aula. 25%. 25% é a metade da metade. Então, imagina, vamos arredondar esse número da turma de vocês. Imagina que 40%, tem 40 alunos na sala. Se eu falo que hoje 25% dos alunos me mandaram uma foto, quer dizer que a metade da metade me mandou uma foto, ou um quarto. O que quer dizer um quarto? Pegar e dividir por 4. 40 dividido por 4, a gente tem 10. Quer dizer que 10 alunos me mandaram fotos hoje. Quero um número maior, por favor. Quando eu falo de 10%, 10% indica a décima parte, tá? Então, é eu pegar o total e dividir por 10. Então, se eu falo assim, apenas 10% dos alunos hoje não assistiram a minha aula. 10% dos 40 alunos, a gente vai fazer 40 dividido por 10, que dá 4. Então, apenas 4 alunos vão assistir a minha aula hoje. 20%. 20% indica o dobro de 10%. Então, toda vez que eu precisar calcular 20%, eu posso calcular o 10, que é mais fácil, e multiplicar por 2, fazer o dobro. 5%. 5 é a metade de 10, então 5% é a metade de 10%. Posso usar a mesma ideia do 20. Eu calculo 10%, só que eu faço a metade. Vou calcular 5%. E por último, 1% indica centésima parte. É você pegar o total e dividir por 100. Agora a gente vai fazer um exemplo para vocês verem que às vezes nem precisa fazer conta para calcular essas porcentagens, não. Usando isso daqui, a gente pode até fazer um cálculo mental. Por exemplo, a gente vai calcular 100%, 50%, 25%, 10%, 25%, 1%, 75% e 15% de 800 alunos. Então, vamos lá. Primeiro, 100%. 100% de 800. Lembrando, 100% é o total. Então, 100% de 800 é 800. 50%. 50% indicam a metade. Então, metade de 800, 400. Depois, 25%. 25% é a metade da metade. Ou dividir por 4. Como a gente já fez a metade, a gente vai fazer metade de novo. Metade de 400, 200. Agora, 10%. A gente viu que 10% é a gente calcular a décima parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 800 dividido por 10. Então, 80. A gente corta um zero aqui e um aqui. 80 dividido por 1, 80. Então, 10% de 800 alunos são 80 alunos. Agora, 20%. Lá na explicação, a gente viu que 20% é igual ao dobro de 10%. Se 10% é 80, dobro de 80, 160. Agora, 5%. Também lá na explicação, a gente viu que 5% é a metade de 10.
Se 10 é 80, 5% é 40. 1%. A gente viu que 1% é a centésima parte. A gente pegar os 800 e dividir por 100. Corto os zeros, vai sobrar 8 dividido por 1. Então, 1% de 800 é 8. Só que aqui também eu pedi 75 e 15%. Aqui a gente vai usar o que a gente já tem. O que a gente pode usar? 75 é 50 mais 25. A gente pode vir aqui somar os dois. Ou 75 é 25 3 vezes. Então, eu vou usar aqui 75% de 800. Eu posso usar que é 50 mais 25. Então, vai ser 400 mais 200. São 600 alunos. Então, tá vendo? Eu não preciso vir fazer toda uma conta para 75%. Se eu sei que 75 é 50 mais 25, eu faço a metade da metade e somo. Ou faço a metade da metade e multiplico por 3. 15%. 15% é 10 mais 5. Então, para a gente calcular esses 15% de 800, a gente vai fazer a quantidade 10, que é 80, mais a quantidade 5, que é 40. Então, 80 mais 40, 120. Então, quando a gente tem essas porcentagens aqui, a gente não precisa fazer cálculo, não. A gente pode ir pela ideia delas mesmo. Calcular metade, que aí vai ser um cálculo mais direto, mais mental. Agora, a gente vai fazer o nosso segundo exemplo. A gente vai ver quais as maneiras da gente resolver. Calcular 6% de 6.700. A maneira que eu acho mais simples, que é a primeira. 6% de 6.700. Escreve 6% em forma de fração. 6 centésimos. Multiplica por 6.700. Multiplicação de fração. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, a gente vai fazer 6 vezes 6.700, que vai dar 40.200. E a gente vai dividir agora por 100. Para dividir por 100, se o outro número tem zeros, para cada zero aqui do 100 eu corto um zero lá do número. Então, 6% de 6.700 é 402. Essa para mim é a maneira mais fácil. Você pode calcular 1% primeiro e depois multiplicar por 6, já que você quer 6%. Então, a gente viu que 1% é a centésima parte. Então, o que a gente vai fazer? 6.700 dividido por 100. Posso cortar os zeros, ficou 67. Só que eu não quero 1%, eu quero 6%. Então, agora eu vou fazer 67 vezes 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 6, 36, mais 4, 40. Cheguei na resposta, 402. Essa é uma outra maneira. E a terceira maneira que eu vou explicar para vocês, usando o número decimal. 6% é o número decimal, 0,06. Porque para eu dividir 6 por 10, eu vou trazer a vírgula duas casas aqui para a esquerda, porque 100 tem dois zeros. E eu vou multiplicar o número pelo decimal. Então, 6.700 vezes 0,06. Então, vou multiplicar por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42. Vai subir 4. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. Não preciso multiplicar por esses zeros que estão à esquerda. Meu número aqui tem duas casas decimais, então minha resposta tem que ter duas. 1, 2. Colocando a vírgula, a gente chega que é 402. Então, na hora de fazer as atividades, vocês vão escolher uma das maneiras, aquela que você acha mais fácil. Eu, particularmente, eu prefiro a primeira maneira. Eu acho ela mais direta, mais rápida, mais fácil. Você multiplica pelo número e divide por 100. Só isso, tá? A segunda maneira, você vai dividir por 100 e depois multiplicar pelo número. É o contrário da primeira. E aqui a última, você vai transformar a porcentagem em decimal e vai multiplicar pelo decimal, tá bom? Então, na hora de fazer as atividades, faça com a maneira que você achou mais fácil. Então, essa era a nossa aula sobre porcentagem. Precisando, pode me chamar, pode tirar as dúvidas.